Eu gosto muito do Jill, tipo, muito mesmo. Ele é meu vilão favorito de Jojo. E um dos motivos pra eu achar isso é que eu considero ele como o personagem mais importante de Jojo, principalmente por causa da história dele. Por causa disso, eu resolvi contar a história do Jill aqui nesse vídeo e falar porque que eu acho que ele é o personagem mais importante de Jojo. Então, vamos lá. Começando pela parte 1, aliás, esse vídeo vai ser em ordem de partes, não exatamente em ordem cronológica. Enfim, começando pela parte 1, o Jill, ele foi uma criança que sofreu pra caralho. Ele era filho de um pai alcoólatra e de uma mãe muito gente boa que acaba morrendo de tanto trabalhar pro pai dele. Aí ele apanhava do pai, era xingado, era maltratado e tudo mais. Até que o Jill, ele meio que acabou, né, envenenando o próprio pai e matando ele nesse processo. Mas antes de morrer, o pai do Jill mandou o Jill morar com a família de All-Star, por causa que o George All-Star, o patriarca da família, devia um favor pra ele. Bom, chegando lá, o Jill sempre teve um ódio muito profundo por pessoas ricas, principalmente pelo fato dele ser um pobre fudido e sempre ter sofrido na mão dessas pessoas, tá ligado? Ele sempre foi visto como indigente pelas pessoas ricas naquela época. Por causa disso, o Jill sempre foi revoltado pra caralho com as pessoas que tinham muito e tudo mais, então ele tinha muita inveja e raiva do Jonathan e do George, então ele decidiu que ele ia roubar tudo da família de All-Star. Desde criança, esse salafrário começou a infernizar completamente a vida do Jonathan. Tipo assim, ele fazia bullying pra caralho com o moleque, e na frente do pai dele, ele era, tipo, um santinho, tá ligado? Então o George nunca acreditou no Jonathan. O que eu acho uma puta atitude de arrombado, porque, velho, o cara não acreditou no próprio filho, acreditou no moleque desconhecido. Mas tudo bem, eu passo pano. Não, não passo pano, esquece que eu falei. Enfim, a questão é, o Jill começava a infernizar a vida do Jonathan até que chegou um dia que o Jonathan revidou. A partir desse dia, o Jill ficou todo mansinho, ele virou amiguinho do Jonathan, tá ligado? Então, por 7 anos, eles nunca mais brigaram. Até que quando os dois estavam na faculdade, o Jonathan acabou descobrindo que o Jill tava meio que envenenando o pai dele. Então ele chama a polícia e tudo mais e vai atrás da cura, né? Pro pai dele que tá envenenado. Aí depois tem toda aquela treta que ele chama a polícia e o Jill confessa que envenenou o próprio pai e tudo mais. E bom, o Jill ele é moído de bala lá pela polícia, só que antes de morrer, ele usa o sangue do George, que ele dá uma facada no George, inclusive, e matou ele e usa o sangue do George pra colocar na máscara de pedra lá e virar um vampiro. E é o que acontece, ele vira um vampiro. Nisso o Jill mata todo mundo naquela porra e ele fica maluco e fala: vou dominar o mundo nessa porra. Eu sempre fui um pobre fudido, todo mundo me olhou com cara de merda, todo mundo achava que eu era um indigente, agora eu vou dominar essa porra. Então, tipo assim, mesmo o Jill sendo um vilão bem raso na parte 1, dá pra entender as motivações dele se você, tipo, pensar um pouquinho e analisar o subtexto. Tipo assim, cara, ele foi um cara que sofreu a vida inteira, sempre foi colocado pra baixo pela sociedade e agora ele tá acima de todo mundo, tá ligado? Por isso que ele fala que ele renegou a humanidade, que ele transcendeu a humanidade. Porque agora ele, tipo assim, tá acima de todo mundo que oprimiu ele, tá ligado? Eu acho isso bem da hora, se parar pra pensar. Não que eu faria isso, eu acho da hora, tipo assim, um vilão pensar isso. Eu não sou um psicopata, eu juro. Enfim, o Jonathan é foda. O Jill começa a fazer um exército de zumbis e vampiros e tudo mais pra dominar o mundo. Aí o Jonathan aprende o Ramon lá com o Speedwagon e acaba derrotando o Jill e só sobra a cabecinha dele lá, tá ligado? Só que aí no final de tudo, lá no final da parte 1, quando o Jonathan tá na lua de mel, é revelado que o Jill, a cabeça do Jill tava dentro de um frasco que tava dentro de um caixão e ele quer pegar o corpo do Jonathan. Só que aí eles lutam, né? O Jill é só uma cabeça que solta raio laser e tem uns tentáculos, aí meio que ele acaba matando o Jonathan, só que o Jonathan conseguiu salvar a Erin e tudo mais, salvar a Lisa também, e o navio tá pegando fogo, aí o Jonathan abraça o Jill e o navio explode com os dois dentro, então supostamente era pro Jill ter morrido nessa parte. O que meio que confirma que o Jill morreu, que na parte 1 ele não aparece. Mas, na parte 3, nos é revelado que, de alguma forma que só Deus sabe, porque o Araki, ele claramente não pensou em como trazer o Jill de volta. Ele só quis trazer e foda-se. É revelado que o Jill tava num caixão secreto, num compartimento secreto, tá ligado? Porra, muito foda. E ele é achado por uns pescadores lá, ele acaba matando todo mundo, e ele ficou preso embaixo do mar, dentro desse caixão, sendo só uma cabeça, com o corpo do Jonathan, por mais de 100 anos. E nesse meio tempo, ele refletiu pra caralho sobre a vida, começou a pensar no plano do céu, que mais pra frente eu vou abordar, e também conseguiu tomar o corpo do Jonathan de alguma forma, mesmo ele sendo só uma cabeça. E bom, ele sai, né, desse caixão, ele suga o sangue dos caras, porque ele tá muito fraco, e ele não se adaptou direito ao corpo do Jonathan. Então ele tem que se adaptar ao corpo do Jonathan, tomando sangue pra caralho, ou seja, matando muita gente no processo, e ele ainda quer dominar o mundo e tudo mais. Então ele acaba conhecendo a velha Enya, que dá a flecha de stand pra ele, e o Jill desbloqueia o The World, ou o Zawardo, ou o mundo, o stand dele que consegue parar o tempo por 5 segundos. Pelo menos no começo, porque depois ele evolui o stand e pode parar até por 9 segundos. Aí aqui que as coisas ficam um pouco complicadas, porque o Jill, ele meio que
ele quer, tipo assim, na parte 3 fica bem explícito que o Jill quer dominar o mundo porque sim, porque força, quer matar os Joestar. Só que lá na parte 6 é revelado que na verdade ele queria atingir o céu, queria concluir o plano do céu. Então eu vou falar disso só na parte que eu vou falar da parte 6. Por enquanto, eu vou falar só que o Jill quer dominar o mundo, matar os Joestar e pronto, tá ligado? Porque na época era o que a gente sabia. Enfim, como o Jill tava com o corpo do Jonathan, quando ele desbloqueou o stand, quando ele despertou o The Word, todos os descendentes, todos não, né, mas a maioria dos descendentes do Jonathan também desbloquearam stands. Entre eles o Joseph, que desbloqueou o Hermit Purple, o Jotaro, que desbloqueou o Star Platinum, o Josuke, que desbloqueou o Crazy Diamond, e a Holly, a filha do Joseph, que desbloqueou um stand que não tem nome, só que como ela era muito fraca, tipo, psicologicamente, não tinha espírito de luta, o stand estava matando ela. Então o Joseph descobre que o Joseph e o Jotaro descobrem que a única forma de salvar a Holly é se eles matarem o Jill. Eu não sei como eles chegaram nessa conclusão, mas eles chegaram a essa conclusão. Aí então eles reúnem lá os Crusaders, o Avidol, o Kakyoin, mais pra frente o Iggy, o Polnareff, e vão atrás lá no Cairo, que é onde o Jill tá, pra matar o Jill e tudo mais. Aí eles matam um monte de capanga lá do Jill, blá blá blá, chegam lá e lutam contra o Jill. Desculpa aí pela minha dicção ruim. Enfim, o Jotaro chega lá pra lutar contra o Jill, e o Jill é brutalmente assassinado pelo Jotaro depois de ter matado uns amigos dele lá. Entre eles o Joseph, que depois voltou, mas isso não importa. Enfim, ele perde, mas o que muita gente talvez não percebeu, ou percebeu, sei lá, é que o Jill, ele perdeu puramente por roteiro, primeiramente, e também por subestimar o próprio oponente. Muita gente fala que o Jotaro só conseguiu parar o tempo e toda aquela desculpinha do o mesmo tipo de stand é tudo balela do Araki, porque ele não tinha um jeito em mente de como derrotar o Jill, mas isso é papo pra outro vídeo. O que eu quero dizer é, o Jill perdeu, tipo assim, óbvio que foi pro roteiro, mas assim, pensando no roteiro em si, o Jill perdeu simplesmente por ego. Ele podia ter matado o Jotaro a qualquer momento. Era só ele gritar, Zawardo, tá com uma faca na garganta dele que nem fez no Joseph, e acabou. Só que por que isso não aconteceu? Porque o Jill fica louco na presença de um Joestar. Tanto que quando mostra o Jill lá no Cairo com os capangas dele, cara, o cara é calmo, seduzente, tranquilo, tá ligado? De boa na lagoa. Só que quando ele vê um Joestar, quando ele vê dois Joestar, o cara despiroca completamente, fica louco. Então ele não consegue levar a luta a sério e acaba perdendo por causa disso, porque ele dá muita chance pro Jotaro, não leva o Jotaro a sério e tudo mais, e acaba morrendo por causa disso. E bom, ele morreu na parte 3. Você acha que a história dele acabou? Não, porque ele volta depois. Não, tipo assim, como flashback no caso. Enfim, na parte 4 ele não aparece. E na parte 5 nos é revelado que o Jill, ele teve simplesmente um filho com uma japonesa que se mudou pra Itália. E mais pra frente esse moleque que se chama Haruno Shiobana cresce, se torna Giorno Giovanna e se torna o novo chefe da Passione, a maior máfia da Itália. Enfim, então o Jill, além de tudo, é o pai do protagonista da parte 5. Ou seja, um dos filhos do Jill é um Jojo, é um Joestar, o que o Jill mais odeia. E ele é um Joestar porque, né, o Jill tinha o corpo do Jonathan. Então eu acho isso muito foda se parar pra pensar, porque o Jill, que era um cara do mal, que odiava a família Joestar, a maior contribuição dele pro mundo foi um Jojo, foi um Joestar. Que, tipo assim, de uma forma ou de outra, fez o bem pra Itália, tá ligado? Ele fez o bem, ele não se tornou um vilão como pai, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Enfim, e é na parte 6 que, na minha opinião, tem a melhor versão do Jill. Porque o que acontece? O vilão, o Pucci, que é o vilão da parte 6, toda a motivação dele gira em torno do Jill. Muita gente critica ele por causa disso, eu particularmente acho excelente, mas esse é papo pra outro vídeo, eu quero fazer um vídeo só sobre o Pucci. Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre o Jill, então vamos falar do Jill. Mostra nos flashbacks do Pucci como ele conheceu o Jill, que ele tava na igreja lá, depois de receber aquela confissão daquela mulher que era a mãe do Weather Report e tudo mais. E, bom, ele conhece o Jill lá e o Jill fala, eu sou alérgico ao sol, deixa eu ficar aqui, por favor, enquanto o sol tá raiando, depois eu vou embora. E o Pucci fala, beleza. Aí o Pucci não, desculpa, o Jill dá um pedaço da flecha lá pro Pucci, pra depois falar assim, se você quiser falar comigo de novo, enfia essa flecha no pescoço aí que você consegue. Enfim, mais pra frente, depois que armando o Pucci morre e tudo mais, a flecha entra no pescoço dele sozinho, e ele vai atrás do Jill. E lá, conversando com o Jill revela o plano verdadeiro dele, que é o plano do céu. O que é o céu? Eu já fiz um vídeo sobre isso no TikTok, acho que eu vou fazer um remake dele no YouTube com mais detalhes, mas basicamente, tipo assim, só falando por cima, é uma forma de os humanos serem mais felizes. Como? Sabendo o próprio futuro. E pra isso, de alguma forma que ninguém sabe, porque não foi explicado, deve ser quando ele tava dentro do caixão, sei lá, mas o Jill, ele pensou num plano que envolvia evoluir o próprio stand ao ponto de chegar num stand que podia reiniciar o universo, assim as pessoas iam ser transferidas para um universo novo, já ter todas as suas memórias do antigo universo, então elas iam ser obrigadas a aceitar o próprio destino, porque elas iam saber o próprio futuro, tá ligado?
Porque na cabeça do Jill, assim, todo mundo ia ser mais feliz. Porque se ele, pelo menos, soubesse o próprio futuro, ele teria sido mais feliz. Porque ele teria se preparado pra todas as merdas que aconteciam com ele. E todos os sucessos também. E na cabeça dele, todo mundo ia ser feliz assim. Porque todo mundo ia ser obrigado a aceitar as próprias desgraças, a própria merda que aconteceu na própria vida. Ou as próprias felicidades também. E se as pessoas se preparassem psicologicamente, elas iam poder viver uma vida melhor. Segundo o Jill, pelo menos. Enfim, todo esse flashback do Jill na parte 6 se passa na época da parte 3. E o Jill escreveu um diário que tinha todos os passos para chegar ao céu, só que depois que o Jotaro matou ele, o Jotaro leu o diário e botou fogo. Então, mais pra frente, o Butch é foda. O Butch bola todo aquele plano de pegar as memórias do Jotaro e descobrir como que chegar ao céu, segundo o diário do Jill. E bom, ele meio que consegue, né, por causa que ele pega o Made in Heaven e tudo mais. Ah, e um dos passos envolvia ter um osso do Jill pra fazer o Green Baby. Esse osso, quem trouxe foi o Sports Max e tudo mais, mas esse osso do Jill, ele, tipo assim, usando umas técnicas muito loucas lá que envolve matar 36 pessoas e tudo mais, nasce o Green Baby. O Green Baby, ele é uma espécie de reencarnação do Jill, entre aspas, porque ele tem a essência do Jill, porque teoricamente quem era pra esse plano todo era feito, era pra ser feito pelo Jill. Então, já que o Put não é o Jill, ele precisava ter pelo menos a essência do Jill. Então, essa essência ele consegue através do Green Baby. Ele absorve o Green Baby e consegue a estrela da família Joestar. Porque o Jill, de certa forma, é um Joestar porque ele tem o corpo do Jonathan. Então, quando ele absorve a essência do Jill, ele também ganha a marca porque ele tá com a essência do Jill. Agora, ele consegue executar perfeitamente o plano do céu. E, bom, é o que ele faz. Ele consegue o Made in Heaven, mata todo mundo, reinicia o universo e tudo mais. Só que aí depois, né, tem toda aquela treta no final de que o Empório mata ele e tudo mais. O universo reinicia no universo novo em que o Put não existe e tudo mais, a família de All-Star vive mais feliz, tem a Irene, o Anakiz e tudo mais. Não se sabe se nesse universo o Jill existiu, provavelmente sim, mas bom, se ele existiu ou não, não faz tanta diferença pra gente agora. A questão é, aí que acaba a história do Jill, acaba com o Put conseguindo, de certa forma, né, mesmo falhando no final, executar todo o plano do céu que foi bolado pelo Jill, tá ligado? E essa é basicamente a história do Jill. E bom, com ela, é através dela que eu consigo perceber o quanto que o Jill é importante pro todo o universo de Jojo. E é o que eu gostaria de passar com esse vídeo. Tipo assim, sem o Jill nada aconteceria, porque foi o Jill que foi o responsável por criar toda aquela, como é que eu posso explicar? Aquela sede de luta do Jonathan, tá ligado? Se não fosse o Jill espancando ele a infância inteira, o Jonathan não ia ser o guerreiro que ele foi naquela época. Se não fosse pelo Jill, a família de Joestar não teria stands. Se não fosse pelo Jill, não existia o Giorno. E a Itália estaria fudida no tráfico de drogas, tá ligado? Se não fosse pelo Jill, não ia ter a parte 6, porque o vilão tipo assim, é um capanga dele, basicamente. Tipo assim, sem querer desmerecer o Jill, é só no intuito, tipo assim, só querendo exemplificar de que o Put só existe, de certa forma, como vilão por causa do Jill. Então, por todos esses motivos que eu acho o Jill o personagem mais importante de todo o Jojo. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tamo junto e bom, até a próxima. Beijo, tchau.